Prece e reunião mediúnica. A prece costuma ser tratada, no cotidiano religioso, como um ato de devoção íntima. No contexto do espiritismo, ela aparece também como um recurso de intervenção real no campo espiritual. Não apenas consola quem ora, mas pode alcançar, aliviar e favorecer o reequilíbrio de quem recebe essa emissão mental. É a partir dessa perspectiva que a prece pode ser compreendida como forma de assistência espiritual. No contexto da desobsessão, Kardec escreveu que a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover o obsessor de seus propósitos maléficos. Por ser um componente central na reunião mediúnica e, ao mesmo tempo, um tema mais acessível, optei por aprofundar um pouco mais esse tema antes de detalhar os demais mecanismos da reunião mediúnica. Como a prece age? Uma mãe, sozinha no quarto, faz uma prece pelo filho em sofrimento. Do lado de fora, nada muda. Não há som, não há luz visível, não há movimento material. Mas, na leitura espírita, naquele instante algo efetivamente começou. Todos os seres, encarnados e desencarnados, estão mergulhados no fluido cósmico universal, o meio que preenche o espaço e conecta tudo. Esse fluido é para o pensamento o que o ar é para o som, o veículo pelo qual ele se propaga, com a diferença de que as vibrações do ar são limitadas pela distância, enquanto as ondas mentais propagadas no fluido universal alcançam o infinito. O pensamento da mãe, carregado de afeto e intenção, entrou em circulação nesse meio e, porque era fundamentado no amor e tinha a assistência dos bons espíritos, formou uma corrente fluídica em direção ao filho. A intensidade dessa corrente é proporcional à força do pensamento e à firmeza de quem ora. Essa corrente chegou, não como informação para ser lida, mas como energia que atuou diretamente sobre o campo perispiritual do filho, atenuando a tensão, favorecendo um instante de lucidez, criando uma abertura onde havia fechamento. O filho pode nem perceber de onde veio aquela breve sensação de alívio. A origem foi a prece da mãe. Agora amplia a cena. Em vez de uma pessoa, um grupo inteiro se recolhe em prece com o mesmo propósito. As correntes individuais se somam, formando um campo fluídico mais amplo e mais estável. É disso que a equipe espiritual retira os recursos para intervenções que uma emissão isolada não sustentaria, porque a escala é outra. A reunião mediúnica vai além de um grupo de preces, há mecanismos de assistência espiritual mais complexos, que serão desenvolvidos nos próximos capítulos. Mas a prece coletiva é uma das suas bases. O que a prece faz em quem ora? A corrente fluídica estabelecida pela prece não viaja em sentido único. Ela também retorna ao próprio orante, modificando quem emite enquanto busca alcançar quem recebe. O que a prece pode conter? A doutrina espírita identifica 3 propostas fundamentais que a prece pode conter, não como etapas obrigatórias, mas como dimensões que qualificam a emissão. Louvor, a oração de reconhecimento e reverência ao Criador. Ao deslocar o foco do próprio problema para a grandeza de Deus, quem ora já começa a reorganizar o próprio campo íntimo. Rogativa, a oração de pedido, revestida pela necessidade de auxílio. Pode ser em favor de si mesmo, para superar fraquezas ou atravessar provações, ou intercessória, feita em benefício de outra pessoa, encarnada ou desencarnada. Gratidão, o reconhecimento pelo que se tem e pelo que ainda não se conseguiu, confiando na bondade e na sabedoria divinas em todas as situações. O agradecimento abre espaço para a aceitação ativa da providência. Quando alguém sustenta esse processo com sinceridade, emite ondas de intenção e harmonia que repercutem sobre o próprio psiquismo. A literatura espírita descreve que a prece age como o comutador das correntes mentais, arrojando-as à sublimação, redirecionando o fluxo mental para uma faixa mais elevada e tornando o orante mais receptivo às influências condizentes com esse nível. Com o tempo, a prática regular forma em torno da pessoa um campo que dificulta a entrada de influências contrárias. Não por proteção mágica, mas pela lógica da afinidade, atraímos o que emitimos. Para quem a prece se dirige? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec reuniu exemplos de orações voltadas a diferentes destinatários. Preces gerais, adoração a Deus e princípios universais. O Pai Nosso é o exemplo central. Preces por aquele que ora, súplicas voltadas para a reforma íntima, para resistir a tentações, para pedir discernimento ou agradecer uma vitória pessoal. Preces pelos vivos, orações intercessórias por pessoas encarnadas em aflição, por recém-nascidos, por inimigos, por quem se deseja o bem. Preces pelos mortos, orações destinadas a espíritos desencarnados, entes queridos, almas sofredoras, suicidas, espíritos endurecidos ou em processo de arrependimento. Preces por enfermos e obsidiados,
Orações com fins terapêuticos e desobsessivos, voltadas ao reequilíbrio físico e espiritual. Há ainda um aspecto da prece intercessória que merece atenção. Alguém ora por um espírito ou por uma pessoa em sofrimento, com reta intenção e perseverança. A emissão chega, mas o destinatário pode estar num estado de perturbação tão intenso que, naquele momento, não consiga absorvê-la. Nesses casos, a literatura espírita descreve o fenômeno da prece refratada. O impulso da oração, ao encontrar um campo impermeável, tem sua direção desviada e passa a outro objetivo, alcançando quem está em condições de aproveitá-lo, ou sendo recolhido pelos benfeitores espirituais para aplicação futura, quando o destinatário original apresentar receptividade. Em outras palavras, nenhuma prece sincera orientada para o bem se perde. Ela pode não produzir o efeito esperado no tempo e na forma que imaginamos, mas segue seu curso segundo a afinidade, a necessidade e a sabedoria do amparo espiritual. A prece em cenas da literatura espírita. A descrição técnica da prece, correntes fluídicas, efeitos no perispírito, prece refratada, ganha outro peso quando vista em cenas concretas da literatura espírita. 2 exemplos me parecem especialmente claros. O primeiro está em Umbral, do espírito Kairbar Sutel. Gerta era uma mulher de boas atitudes, mas que nunca se interessou por religião ou espiritualidade. Morreu vítima de um tiro durante um assalto e demorou a perceber que havia desencarnado. Consciente do estado em que se encontrava, não sabia como sair. Havia tempo que ficava ali, presa numa espécie de cova perispiritual, sem conseguir se mover. Fiquei atordoada por muito tempo. Nem sei quanto tempo se passou, quando um dia ouvi um garoto rezando. Era meu filho caçula. Estava ali, bem na frente do túmulo, pedindo por mim. Uma luz brotou do seu coração e atingiu-me em cheio. A oração do filho criou uma corrente que atravessou o campo em que ela estava presa. Ela não tinha estrutura espiritual para se libertar por conta própria, mas a emissão daquele adolescente foi suficiente para atrair um benfeitor espiritual que estendeu a mão em sua direção. O ente de luz foi bondoso e disse: "Pode pegar minha mão, pois é exatamente isso que seu filho deseja." Ela foi embora dali. O segundo exemplo está no capítulo Resposta à Oração, de Nas Fronteiras da Loucura, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Na dimensão espiritual, os seletores de preces facultavam as ligações com os núcleos superiores da vida, enquanto aparelhagens específicas acolhiam pensamentos e forças psíquicas que se transformavam em agentes energéticos. Um auxiliar informa ao Dr. Bezerra de Menezes que havia sido captada uma solicitação veemente dirigida a ele nominalmente, localizada pelo tom vibratório com que era emitida. A equipe vai ao endereço. Lá encontram Dona Angélica, em oração pela filha em grave perturbação espiritual, que prosseguia em amor, humildade e submissão. Bezerra a envolve num campo de afeto. Sua prece havia sido captada, identificada e respondida com a presença de um benfeitor. Os 2 casos mostram o mesmo mecanismo. Um encarnado ora por alguém em sofrimento, a emissão é captada por benfeitores espirituais e estes respondem com assistência concreta. A prece não foi um gesto simbólico. Ela produziu uma corrente identificável, com localização e endereço, que a espiritualidade assistencial conseguiu receber e atender. O que a prece precisa ter? A prece não tem valor pela forma. Kardec é direto sobre isso. Uma oração proferida sem compreensão ou sentimento não passa de palavras, não produz corrente fluídica, não alcança seu destino, não tem efeito útil para quem ora nem para quem supostamente receberia. Preces longas ou repetitivas não fazem com que sejam melhores. O que determina o valor de uma prece é o que há dentro dela, a sinceridade da intenção, a força do pensamento e o sentimento de caridade que a impulsiona. Isso significa que a prece egocêntrica, a que pede vantagens pessoais, que tenta negociar com Deus, que busca encurtar provas sem qualquer disposição de mudança interior, tem alcance proporcional à sua qualidade moral. Petições ancoradas no interesse próprio estreito circulam na mesma faixa vibratória em que foram geradas. Já a oração nascida do amor genuíno e da preocupação com o próximo produz uma corrente com propriedades diferentes, capaz de alcançar planos que a intenção menor não atinge. Aniceto, em Os Mensageiros, descreve a oração como o mais poderoso influxo magnético que conhecemos, e explica que ela é filha do amor, não existe sem ele. O desapego dos próprios interesses é a qualidade que eleva a prece acima dos pedidos. Nossa compreensão sobre o que nos convém é parcial, não temos acesso ao planejamento espiritual que orienta cada existência, nem ao conjunto de causas e consequências que compõem a história de cada alma. Deus tem.
A confiança na providência é racional, é a postura coerente de quem reconhece os limites da própria perspectiva. A prece que nasce desse desapego expõe o que precisa, oferece o que tem e acolhe o que a providência determinar como necessário. É a disposição de se colocar como instrumento, e é isso que transforma a prece num ato de comunhão genuína. A prece como célula da reunião mediúnica. À primeira vista, uma reunião mediúnica parece girar em torno do que se ouve, a mensagem pronunciada, o diálogo com o espírito em sofrimento, a orientação oferecida em voz alta. Mas isso é apenas a superfície. Os relatos dos observadores espirituais convergem para a mesma conclusão: o essencial acontece fora do alcance dos olhos físicos. A cena real começa antes do horário marcado. Enquanto os participantes ainda chegam, as equipes espirituais já trabalham na preparação do ambiente e dos médiuns. Em Missionários da Luz, Alexandre diz a André Luiz, diante do médium ainda em estado normal: antes do trabalho a que se submete, neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intrincados, complexos. E, ao final de uma intervenção urgente, acrescenta: geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam, chorosos, por socorro, nosso serviço de assistência já se encontra completo. Um dos elementos que sustenta esse trabalho é o campo formado pelo grupo, a intenção coletiva, a sintonia entre os participantes, o propósito comum de auxiliar. Esses componentes serão desenvolvidos com mais detalhe nos próximos capítulos. Por ora, vale registrar que a prece os carrega todos: sinceridade, intenção, afeto, propósito, e é por isso que ela funciona como alicerce do trabalho mediúnico. Quando os membros do grupo unem pensamento, sentimento e propósito de auxiliar, forma-se no ambiente o que Efigênio S. Vitor chama de um centro mental definido, para o qual convergem todos os pensamentos, não somente nossos, mas também daqueles que nos comungam as tarefas gerais. Esse centro, prossegue ele, abrange vasto reservatório de plasma sutilíssimo, de que se servem os trabalhadores na extração dos recursos imprescindíveis à criação de formas pensamento, constituindo entidades e paisagens, telas e coisas semi-inteligentes, com vistas à transformação dos companheiros dementados que intentamos socorrer. É desse reservatório que atuam os chamados arquitetos espirituais, equipes desencarnadas que, com o material fluídico doado pelos encarnados, estruturam cenários terapêuticos transitórios para reorientar espíritos confusos, reproduções de lugares familiares, imagens do passado, quadros educativos que despertam lembranças e abrem brechas para a renovação íntima. Por isso, a lógica da reunião mediúnica se inverte em relação ao que parece. O diálogo é importante, mas não é o núcleo, ele é o instante em que uma parte do trabalho se torna audível. O núcleo é o campo coletivo sustentado em oração, do qual nascem recursos para intervenções que, em grande parte, os presentes nem chegam a perceber. Nesse sentido, a prece é, de fato, a célula da reunião mediúnica, unidade básica que, ao se multiplicar em comunhão, gera a estrutura de todo o resto. A prece individual já alcança e auxilia, a prece coletiva acrescenta escala, coesão e capacidade operativa. A síntese de Efigênio S. Vitor permanece precisa. Por meio da oração, convertemo-nos em canais do socorro divino, apesar da precariedade de nossos recursos. E, em vista disso, é preciso haja de nossa parte muita tranquilidade, carinho, compreensão e amor, a fim de que a colaboração dos nossos companheiros arquitetos encontre em nós base segura para a formação dos quadros de que nos utilizamos na obra assistencial.